Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, ao início desta Santa Missa dizia: hoje é um dia de grande festa para toda a Igreja, especialmente pelo testemunho de alguns de nossos irmãos, 30 deles, que deram a sua vida por amor ao Senhor. Aqui nós queremos justamente fazer esta ligação com este Santo Evangelho que hoje ouvimos. Providencial este Evangelho que nós ouvimos das bodas do Filho do Rei. O Filho do Rei é nosso Senhor Jesus Cristo. A Santa Missa é esta boda, ou seja, este casamento, momento no qual o Senhor Jesus desposa a sua esposa, a sua noiva, a Igreja, que somos nós. Quero então fazer aqui este pequeno aceno aos proto-mártires brasileiros, porque assim são chamados, porque são os primeiros mártires brasileiros, os santos André de Soveral e Ambrósio Francisco Ferro, sacerdotes, São Mateus Moreira e seus 27 companheiros leigos. O beato padre André de Soveral nasceu em 1572 em São Vicente, entrou para a Ordem dos Jesuítas em 1593, exercendo seu noviciado na Bahia. Após aprender a língua indígena, teologia, moral e latim, foi enviado para Olinda e cumpriu sua primeira missão no Rio Grande do Norte em 1606, catequizando os índios e batizando-os. Em 1614, tornou-se pároco do engenho de Cunhaú, em Canguaretama, e membro do clero daquela diocese. Naquela época, a situação na região era complicada, pois os protestantes holandeses, calvinistas, dominando a região desde 1630, proibiram a Santa Missa e exigiram a negação da fé católica da população. Aqui devemos recordar que naquela parte do extremo norte e nordeste do Brasil, os holandeses invadiram o Brasil e queriam tomar conta, e tomaram conta de muitos lugares. A primeira coisa, como calvinistas e protestantes que eram, foi proibir a Santa Missa e dar aquele ultimato à população católica. Todos eram católicos. Ou convertem-se à nossa fé, ou serão mortos. No dia 16 de julho de 1645, festa de Nossa Senhora do Carmo, o padre André celebrava o Santo Sacrifício para cerca de 69 fiéis, a maior parte deles agricultores e trabalhadores empregados no engenho de açúcar, na capela de Nossa Senhora das Candeias. Os holandeses enviaram um de seus emissários para o local, o cruel mercenário saqueador alemão Jacob Rabi, que apresentou-se como enviado do Supremo Conselho Holandês do Recife, comunicando as suas ordens do encerramento imediato da missa. Isso foi apenas um pretexto para exterminar os que estavam ali reunidos. Um bando de soldados e índios tapuias, liderados pelo chefe Guerrera, e potiguares instigados por eles, após a consagração do pão e do vinho, entraram na capela com grande algazarra. Bloquearam as saídas, fecharam o templo e massacraram covardemente os fiéis. O padre André compreendeu a gravidade da situação e logo parou a celebração da Santa Missa para prestar socorro aos que faleciam. E mesmo dizendo aos assassinos para não encostarem em um ministro de Deus, foi morto a machadadas lançadas contra ele. Alguns dizem que foi assassinado com golpes de sabre e faca. De fato, estes perversos mataram aquele povo com machadadas, facadas, com sabres, espadas. Quando o massacre terminou, os algozes deixaram os cadáveres estendidos no chão da capela. E segundo os relatos da época, os índios canibais chegaram para devorar a carne das vítimas. O segundo episódio ocorreu nas margens do rio Uruaçu, a cerca de 20 quilômetros da cidade de Natal, em 3 de outubro de 1645. Informados dessa carnificina que sofreram seus irmãos, os católicos procuraram refúgio, liderados pelo padre Ambrósio Francisco Ferro, e foram até o governo, junto com moradores influentes, pedir asilo ao comandante da Fortaleza dos Reis Magos. Foram recebidos como hóspedes o vigário padre Ambrósio Francisco Ferro, Antônio Vilela, Francisco de Bastos, Diogo Pereira e José do Porto. Outros moradores, não podendo ficar no forte, assumiram a sua própria defesa, construindo uma fortificação na pequena cidade de Potengi.
O cerco que fizeram a esta pequena cidade, nessa fortificação, durou 16 dias e o mercenário Jacob Rabi encontrou resistência armada dos católicos. Ou seja, os católicos não ficaram esperando a morte, porque sabiam que iam ser massacrados. Também se armaram e defenderam a sua fé e a sua vida. Como sabiam que este mercenário havia matado os inocentes em Cunhaú, resistiram quanto puderam, até que chegaram 2 peças de artilharia vindas da fortaleza, e não tinham como enfrentá-las. Eles depuseram as armas, se entregaram nas mãos de Deus. Os reféns, 5 deles foram levados, e chega o dia 2 de outubro, as ordens do Recife mandando assassinar todos os moradores, o que foi feito no dia seguinte, 3 de outubro. Os holandeses começam a eliminar os 12 que estão asilados na fortaleza, por serem pessoas influentes. Começam por matar o padre para servir de exemplo ao povo católico para desistir de sua fé. Além disso, todos foram embarcados e levados para o porto de Uruaçu. Lá esperava o chefe indígena potiguar, Antônio Paraopaba, e um pelotão armado de 200 índios. As piores atrocidades foram cometidas, atentando contra a moral e a modéstia. Não só entre esses 30 mártires, não só homens adultos e mulheres adultas, mas também criancinhas pequenas foram assassinados. Os fiéis foram torturados de muitas maneiras. Houve violações das mulheres. Depois disso foram mortos, seus membros cortados, orelhas, narizes retirados, foram queimados ou decapitados. Uma pequena criança foi presa a um tronco e cortada ao meio por espada. Mais ainda, Mateus Moreira, o leigo mais lembrado pelas crônicas, teve o coração arrancado pelas costas enquanto bradava: louvado seja o Santíssimo Sacramento. É aqui que nós queremos chegar com este relato. Saber que o Santo Padre hoje os canonizou, colocou na lista dos santos e santas de Deus dignos de veneração, é pouco. Devemos conhecer bem a história de fé deste povo, que não negou a sua fé e, mais ainda, não negou o seu amor a Jesus na Eucaristia. A palavra de Deus, no seu Santo Evangelho, nos diz claramente isso. Quem tem ouvidos, ouça, diz muitas vezes Nosso Senhor. O banquete foi preparado para o casamento do Filho do Rei. Foram enviados os convites. Os convidados acharam todo tipo de desculpa para não ir à festa. Eu tenho um campo para cuidar, eu tenho um compromisso, ou nem deram a resposta. O Senhor Deus, Rei aqui na parábola, ele envia novos emissários, e estes emissários, os profetas, são massacrados, são mortos, são judiados, são torturados, e foram apenas levar o convite para a festa. E então o Senhor, na sua fúria, vai dizer: esses que foram convidados e não querem vir, que não me respeitam e não respeitam o meu filho, sejam dizimados, sejam as suas cidades queimadas, porque não entrarão na minha festa. E então o Senhor, na sua misericórdia e seu amor, diz: vamos estender a festa então àqueles que não foram convidados. Saiam pelas ruas e convidem todo mundo, os bons e os maus. Eles serão convidados para a festa do banquete do casamento de meu filho. E se eles quiserem vir, eles vão deportar-se dignamente nessa festa. O Santo Evangelho, segundo nos narra São Mateus, diz que o rei, passando entre os convidados, encontra um único que não estava com as vestes da festa. Aqui nós devemos recordar que a veste das festas é o símbolo da nossa alma purificada. Jesus está falando por parábolas. E, portanto, aqui vemos claramente: o Senhor Deus convidou o povo de Israel a viver neste banquete, a estar presente no banquete de seu filho, e eles não aceitaram. Portanto, o Senhor diz agora a todos os povos que não fazem parte desse povo eleito, que eu amei, cuidei e preparei tão bem, e não quiseram vir, todos os povos serão convidados. Somos nós.
E então o Senhor Jesus estende esse convite por meio da sua igreja a todos nós. E nós somos convidados para estar no banquete das núpcias do Cordeiro, assim diz a palavra de Deus. Cordeiro é nosso Senhor Jesus Cristo. O banquete é um banquete de casamento. É o casamento do Senhor que se realiza em cada Santa Missa. Novamente o Senhor quer selar união conosco, com a sua igreja, sua esposa. E aqui, caríssimos irmãos e irmãs, veio o aviso da palavra de Deus. Não procedamos como aqueles maus que convidados não foram e acharam desculpas. Nós sabemos isso. Quantas vezes as pessoas dizem: padre, eu não fui à missa porque tive que ir para a campanha. Aqui gostam de chamar campanha o campo. Toda a região chama-se campanha. E é uma desculpa. E eu pergunto sempre: mas o que? Houve estouro de boiada? O que foi? Pegou fogo na fazenda? Não, fui passar uns dias, fui descansar, fui visitar os parentes. Então o convite para o banquete está posto. E nós então encontramos. Por isso a mãe igreja, muito sábia como mãe, nos diz: há algumas situações que nos desculpam de não ir à Santa Missa no domingo. Há algumas situações. Por exemplo, alguém que deve cuidar de seu parente ou de uma outra pessoa extremamente doente. Esse tem a desculpa para não ir à Santa Missa. Outro, uma mãe que tem que cuidar de um filhinho pequeno e não pode ir à Santa Missa, uma criança especialmente doente. Mas são raras as situações em que nós podemos dar desculpas para o Senhor. Porque, caríssimos irmãos e irmãs, todas as nossas desculpas, por mais bonitas que sejam, enfeitadas e decoradas, elas são mentira da nossa parte. O nosso coração, ao sabermos que somos convidados para o banquete, que nós temos esta honra de pertencer a esta igreja, esposa do Senhor, o nosso coração já durante a semana deveria ficar aquecido, deveria estar vibrando, que chegue logo o domingo, porque para muitos só tem o domingo para a Santa Missa. Mas muitas vezes nós chegamos já mornos ou frios à Santa Missa. Parece que não sabemos a quem nós vamos acolher, quem nos acolherá e quem receberemos. E do que nós participamos? Nós participamos das núpcias do Cordeiro. Novamente, em cada Santa Missa, o Senhor se encarna, agora no pão e no vinho. Novamente, o Senhor é oferecido e imolado no altar, como se fosse na cruz, para nos salvar. Aqui, entre a sua encarnação, no pão e no vinho, e a sua imolação e oferenda ao Pai, há um momento em que nós, igreja, como noiva, somos desposados pelo Senhor. Novamente aqui se realiza este matrimônio espiritual entre o Senhor e a sua esposa, igreja, que somos nós. Por isso, nós devemos vir com este ânimo, com esta alegria, com esse espírito. Eu vou novamente selar a minha aliança com o Senhor. Eu vou novamente recordar que outros esqueceram do Senhor, e eu devo rezar por eles. Que outros o abandonaram, mas eu não abandonarei o Senhor. Eu encontrarei no meu coração aquele amor para entregar-me ao Senhor. Estes nossos irmãos martirizados foram martirizados durante a Santa Missa. Esse testemunho deste leigo, São Mateus, ele nos diz: arrancado o seu coração com toda aquela fúria contra a fé, contra a igreja, ele ainda gritou para reafirmar a sua fé: viva o Santíssimo Sacramento! Viva o Santíssimo Sacramento! Quando nós recordamos disso, deste testemunho que ele nos dá, e nós vemos, por exemplo, tanto desânimo na Santa Missa, ou tanto desânimo na procissão de Corpus Christi, parece que estão levando um defunto. Nós estamos levando o próprio Senhor vivo, presente entre nós, razão de nossa alegria, razão de nossa salvação, esposo de nossas almas. Então deveríamos bradar em festa, bradar de alegria por estar novamente o Senhor querendo fazer aliança conosco. Diz São Paulo, como nós ouvimos na carta aos Filipenses:
Tudo posso naquele que me fortalece. Aquele que me fortalece. O que é isto? O Senhor Jesus Cristo mesmo nos ensinou: quem come a minha carne e bebe o meu sangue terá a vida em si. Vida verdadeira, não essa vidinha que nós vivemos no dia a dia. A vida em si. Já teremos aqui a antecipação da vida eterna. Como será? Como será no céu? Como será no céu? Nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus nos diz que no céu, como nós bem repetimos no Salmo 22, no céu nós habitaremos eternamente. Fazendo o que no céu? Alguém ainda acha que é como nos desenhos animados, se fica lá tocando lira? Não. No céu nós iremos participar deste banquete eterno, nos diz o Salmo 22. O banquete eterno no qual verdadeiramente seremos saciados de tudo aquilo que nos falta aqui nesta vida, de todas as nossas faltas, angústias. No céu teremos toda lágrima enxugada, já não teremos mais o cansaço, não teremos mais o esforço que passamos aqui nesta terra. Este Senhor vai colocar a mesa à nossa frente, com as mais belas iguarias. Não pense ninguém que Deus vai dar comida para alguém. Aqui a comida é o próprio Deus, a bebida é o próprio Senhor. É dele que nós comeremos, beberemos e viveremos eternamente. Por isso, quem acha chata essa descrição do céu, não vá ao céu, não vai se sentir bem. No céu será assim. E o céu já é antecipado na Santa Missa, porque a Santa Missa é a antecipação do que será no céu. E tem gente que diz: mas a missa podia ser mais animada. Animada em que sentido? Profano? Com pulos, danças, gritos, sapateio e esperneio? Não, isso não será assim no céu. Será a concretização. Nós veremos realmente que no céu os anjos e santos adoram o Senhor no profundo silêncio, no respeito. Isso nos deve levar também, queridos irmãos e irmãs, ao sabermos que a Santa Missa é a antecipação do céu, do banquete eterno, de recordar também: no céu não entra nada de impuro. Portanto, nós devemos nos purificar nesta vida, procurando viver de acordo com a lei de Deus, os santos evangelhos, e colocando a nossa vida a serviço dos irmãos. A partir disso, e a partir desse testemunho que daremos aos outros, outros virão e outros estarão contentes de participar do banquete das núpcias do Cordeiro. E então nós poderemos dizer: que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Que alegria saber que o Senhor prepara este banquete eterno, no qual eu habitarei, do qual eu farei parte, para o qual o Senhor me convida todos os dias. Este Senhor e nosso Deus nos dará toda a sua riqueza, de todas as suas graças, lá no céu. Aqui Ele já nos dá mais riquezas, mais graças e mais bênçãos do que nós imaginamos e ousamos pedir. Por isso, o nosso também compromisso, o respeito pela casa de Deus, saber onde estamos. Aqui é a casa de Deus, aqui Ele decidiu fazer morada. Mais ainda, saber que como convidada para participar desse banquete eterno, o Senhor me quer também alegre, não acabrunhado, não triste. Eu não venho à Santa Missa para pedir coisas, apenas pedir coisas. Me recordo ainda, semana passada, aqui, nossa igreja lotadíssima. E alguém dizia: o que houve? Eu disse: claro, tinha 3, 4 sétimos dias. Nosso Senhor é Senhor dos vivos, e nós devemos recordar isso. E Ele quer selar este compromisso, esse banquete conosco em cada Santa Missa. Que arda o nosso coração durante a semana, desejando estar presente à Santa Missa, participando. Também que arda o nosso coração, para que o nosso coração não seja mesquinho, um coração que apenas pede, que nada agradece, que só lembra do Senhor quando precisa dele. Não sejamos estes mesquinhos. Estes não entrarão no banquete eterno.
Papa Francisco nos tem insistido muito em comunicarmos a alegria do Evangelho. A alegria do Evangelho é saber, nós somos amados pelo Senhor, tão amados que Ele quer nos desposar a cada Santa Missa. Ele quer fazer de novo, com a sua igreja, que somos nós, esta aliança de um esposo fiel à sua esposa amada. Isso já deveria encher o nosso coração de alegria e com isso já nos levar a comunicar esta alegria aos outros. Comunicar esta alegria, educar aqueles que não foram educados na fé, mostrar a eles que a verdadeira alegria nesta vida é aqui, não está lá fora, em qualquer outra coisa, é aqui que está, a verdadeira alegria, a antecipação do céu. Pedimos ao Senhor, na sua misericórdia e no seu amor, que prepare o nosso coração, que faça ele ferver de amor, um amor fervente por Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.